Durante anos, ele acordava todos os dias com a mesma sensação: o peso da escassez. O dinheiro nunca era suficiente. As contas chegavam antes do salário. Os sonhos eram sempre adiados para quando der. E pouco a pouco, ele começou a acreditar que prosperidade era um privilégio reservado a poucos. Nunca a ele. Mas a verdadeira pobreza não estava na carteira vazia. Estava na forma como ele pensava. Desde cedo, foi ensinado a temer o dinheiro, a aceitar limites impostos por outros, a confundir sobrevivência com destino. Cada dificuldade reforçava a mesma crença silenciosa: isso é tudo o que a vida pode me oferecer. Enquanto essa ideia dominava sua mente, nenhuma oportunidade conseguia permanecer em suas mãos. A escassez não gritava, ela sussurrava. Dizia para ele não tentar, dizia para ele não arriscar, dizia para ele se contentar. Até o dia em que ele percebeu algo que mudaria tudo. O dinheiro segue a direção do pensamento. Onde há medo, ele se afasta. Onde há clareza, propósito e decisão firme, ele encontra espaço para permanecer. Prosperidade não começa no bolso, começa na mente. Ela nasce quando você decide parar de reagir à vida e começa a comandá-la. Quando você troca a mentalidade de vítima pela mentalidade de responsabilidade. Quando entende que cada escolha diária, pequena ou grande, constrói o seu futuro financeiro. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa com um desejo definido, sustentado por fé e ação contínua. Não fé cega, mas a convicção profunda de que você pode se tornar mais do que foi programado para ser. A falta de dinheiro ensina lições duras, mas necessárias. Ela revela quem você é quando nada sobra. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, enquanto outros despertam. A prosperidade não chega de repente. Ela se aproxima em silêncio quando você muda seus hábitos, suas palavras e seus pensamentos. Quando você para de pedir permissão para crescer. Quando decide que a escassez não será mais sua identidade. Se essa mensagem fez sentido para você, é porque em algum lugar dentro da sua mente a mudança já começou. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com quem precisa romper com a mentalidade da escassez. O primeiro passo para a prosperidade é ouvir a verdade. Mas há um detalhe que poucos percebem. A maioria das pessoas acredita que a escassez é causada apenas pela falta de oportunidades, pela economia ou pela sorte. Porém, a verdadeira raiz da pobreza quase sempre está escondida em pensamentos repetidos, aceitos como verdades absolutas. Pensamentos herdados, reforçados pelo medo, pela comparação e pela crença silenciosa de que dinheiro não é para mim. Enquanto ele reclamava da falta de dinheiro, continuava alimentando hábitos que o mantinham exatamente no mesmo lugar, consumindo sem consciência, adiando decisões difíceis, esperando que algo externo viesse salvá-lo. E esse é o maior erro de todos: esperar. Napoleon Hill afirmava que a mente humana funciona como um ímã. Ela atrai aquilo que mais ocupa seus pensamentos. Se você pensa em dívidas, atrai dívidas. Se pensa em limitação, atrai limites. Mas quando começa a pensar em crescimento, soluções e valor, algo muda de forma quase imperceptível, porém irreversível. Foi quando ele entendeu isso que tudo começou a se transformar. Ele parou de perguntar por que eu e passou a perguntar como. Parou de culpar o mundo e começou a assumir responsabilidade total pela própria vida. Passou a estudar, a se cercar de ideias diferentes, a vigiar suas palavras e seus pensamentos como quem protege um bem valioso. A prosperidade começou a aparecer primeiro em pequenas decisões. Um hábito corrigido, uma despesa evitada, uma ideia colocada em prática. Depois veio a clareza. E com a clareza vieram as oportunidades que antes sempre passaram despercebidas. A escassez perdeu força no momento em que ele decidiu não negociar mais com o medo. Essa história não é sobre dinheiro, é sobre despertar. É sobre entender que ninguém constrói riqueza externa enquanto permanece pobre por dentro. E agora eu te pergunto, qual pensamento você tem alimentado todos os dias? Se você sente que está pronto para romper com a mentalidade da escassez,
e caminhar rumo à prosperidade, então este canal é para você. Inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque a mudança começa na mente e pode começar hoje. Mas existe um último ponto que separa aqueles que apenas escutam essas palavras daqueles que realmente mudam de vida. A maioria das pessoas até entende o conceito da prosperidade, mas poucas têm coragem de aplicá-lo. Elas se inspiram por alguns minutos, sentem esperança por algumas horas e depois retornam exatamente aos mesmos pensamentos, as mesmas rotinas e as mesmas desculpas. E assim a escassez continua tendo espaço para permanecer. Ele percebeu que prosperidade exige decisão diária, exige disciplina quando ninguém está olhando, exige persistência mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Foi nesse estágio que ele compreendeu uma verdade silenciosa. O dinheiro não responde a pedidos, responde a quem se torna maior. Quanto mais valor você desenvolve, mais valor o mundo devolve. A riqueza é consequência de quem você se transforma, não apenas do que você faz. Napoleon Hill dizia que desistir é o hábito mais caro que um ser humano pode cultivar. E a maioria desiste não por falta de capacidade, mas por falta de constância. Eles param a poucos passos da mudança sem nunca perceber o quão perto estiveram. Ele seguiu, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. E aos poucos, a escassez deixou de ser um ciclo e passou a ser apenas uma lembrança. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez essa seja a mensagem que sua mente precisava ouvir para acordar. Talvez seja o momento de romper com crenças antigas e assumir o controle do seu próprio destino financeiro. Agora, a decisão é sua. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todos os conteúdos e compartilhe este vídeo com quem ainda vive preso na mentalidade da escassez. Porque prosperidade não é sorte, é consciência, decisão e ação contínua.